Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos falar a respeito da popularmente conhecida Eletrobras, que é uma companhia de energia elétrica do Brasil, do estilo holding, empresarial, e é do ramo de energia elétrica. Essa empresa foi criada como uma sociedade anônima de capital aberto, é negociada dentro da Bolsa de Valores e está sob o domínio acionário do governo federal brasileiro. A companhia elétrica detém a principal atividade de gerenciamento de empresas que trabalham na produção, transmissão e fornecimento de energia elétrica. Atualmente, a Eletrobras é responsável pela produção de aproximadamente 1/3 de toda a energia do nosso país. Além de deter uma alta produção de energia no Brasil, ela ainda é portadora de metade do capital que a usina binacional de Itapu detém, e também tem uma presença internacional. Desde 2008, a companhia vem atuando em diferentes países da América Latina, com o objetivo de integrar o mercado em todos os países que estão presentes nessa região. Responsável pela administração de programas governamentais direcionados para o crescimento do segmento elétrico, a companhia gerencia os programas de Luz para Todos, Proinfa e Procel. E além de tudo isso, é detentora de aproximadamente 89% da malha de linhas de fornecimento elétrico do país. E pelo menos 95% da capacidade total instalada é originária de fontes que possuem baixas emissões de gases causadores de efeito de estufa. Pessoal, Eletrobras, então, ela hoje está cotada sobre R$ 42,63. O que nós entendemos aqui pelo gráfico, fazendo uma breve leitura do gráfico de Eletrobras? De 2019 para 2024, ela teve uma valorização, um ciclo de alta nesses últimos 5 anos de quase 20%, Uma grande queda aqui em 2020, em março, normal, Todas as empresas despencaram nessa época, porém ela veio se recuperando, nesse ciclo muito bem. Teve uma outra ciclo de desvalorização de 21, em junho de 21 até janeiro de 22, novamente um ciclo de valorização, e um pico dos últimos 5 anos, pico de valuation e pico de cotação também, de praticamente R$ 55 no finalzinho ainda de 2022. Depois seguiu em um forte ciclo de queda, ela despencou praticamente de 55 para R$ 35. Então, pelo que eu consegui perceber nesse gráfico de 5 anos, fazendo essa breve análise aqui, lembrando que a minha análise é de um investidor, é sobre um olhar de um investidor, tá, pessoal? Então, na minha humilde análise aqui sobre a Eletrobras, nós conseguimos compreender que possa ser uma empresa cíclica no sentido de períodos, Ela tem os seus períodos, porque nós podemos perceber aqui que praticamente fechou a cotação no dia 18 de abril de 2024, praticamente muito próximo ao preço de 5 anos atrás, em abril de 2019. Continuando aqui a nossa análise, nós temos aqui um ciclo de valorização de 13,68% nos últimos 12 meses. Mas é o que nós podemos compreender. Ela partiu de R$ 38 aqui, pegou aquele grande pico de R$ 55 reais sobre cotação e fechou aqui praticamente numa cotação de R$ 42 reais. Mesmo assim, ela partiu de 38. Então, um breve ciclo de alta aqui de Eletrobras, fechando o último ano com uma alta de 13,68%. Nos últimos 6 meses, ainda pegando esse finalzinho de ciclo de alta, fechando a percentualidade de 12,60%. E no início do ano de 2024 até hoje, a Eletrobras pegou um período de queda de praticamente 8%. A Eletrobras acabou meio que, infelizmente, vamos pegar aqui, em março, de março para cá, uma queda um pouco maior, acima dos 12%. A novela econômica do Brasil, nós já sabemos, A empresa estatal, ela sempre terá um grande holofote sobre notícias e grandes oscilações, sobre a sua cotação, por ser empresa estatal. Isso é normal, não tem como o investidor fugir deste peso, deste fardo. E no caso de Eletrobras, está sobre o domínio do governo federal.
Então é natural que, inevitavelmente, ela acabe tendo interferência, né? Interferência política econômica do governo federal. Começando aqui, pessoal, pela parte mais legal, né? Na minha opinião, que é a distribuição de dividendos. E logo de primeiro aqui, nós percebemos que o histórico de dividendos da Eletrobras é bem fraco, né? Então, além de ser uma empresa estatal que sempre estará sobre um radar, né, de notícias impactantes, notícias polêmicas, né? E sempre uma empresa que sempre estará sob o julgo e o olhar da grande mão pesada do Estado, né, do Brasil, em relação ao futuro dessa empresa. Então nós podemos perceber aqui que um dividendo abaixo de R$4, né, nos últimos 5 anos, apenas com uma distribuição extraordinária e fora do comum em 2014, né, praticamente 40% de distribuição. Porém, esses dados não podem ser levados em consideração, perfeito? Então é uma empresa com fraco desempenho na distribuição dos seus dividendos. Então, além de ser uma empresa estatal com forte mão do governo, ainda é uma empresa com fraquíssimo histórico de dividendos, tornando então Eletrobras uma empresa com um setor, né, apesar de estar bem num setor bom, que é o setor elétrico, setor perene, setor que sempre será necessário para a sociedade brasileira, porém, infelizmente, é uma empresa que, sobre o meu olhar, acaba se tornando uma empresa muito arriscada. Bom, começando aqui pelo histórico de receitas e lucros aqui, pessoal, vamos entender como que está o gráfico, né, de receitas e lucros. Aparentemente, os gráficos de receita líquida estão andando praticamente de lado, né, de 2014 a praticamente aqui em 2023, né, e 2024 também. Porém, quando nós nos aprofundamos aqui sobre os resultados de lucro líquido, percebemos uma grande variação negativa e inconstância, né? Apesar de uma alta receita líquida, ainda conseguindo zerar a margem líquida, né, da receita líquida e registrando prejuízo líquido. Então isso daí, né, é um fator que nós já temos que ligar um alerta, né? E não foi qualquer tipo de prejuízo, foi praticamente 3 bilhões em 2014. Seguindo aqui em 2015, um prejuízo final líquido de praticamente 15 bilhões, e com margem líquida acima dos 30 bilhões, né? Margem líquida de receita. Então é uma empresa que não tem problema de faturamento e lucratividade, né? Mas com certeza, Eletrobras enfrentou um grande período, né, de descredibilidade nessas épocas. Transição de governo, né, impeachment, toda aquela coisa que nós já sabemos. Em 2016, um resultado de faturamento de receita líquida super expressivo e praticamente foi o maior dos últimos 10 anos. Dessa métrica e média de 10 anos, 16 foi realmente a grande ascensão de receita líquida, né, desse período aqui que nós estamos percebendo, né, sobre a lucratividade da receita líquida, chegando a 60,75 bilhões e, infelizmente, ali registrando um lucro líquido muito pequeno em relação aos grandes prejuízos que a empresa tomou, né, em 2014 e em 2015 também. Então, não foi o suficiente para recuperar, né, mesmo com uma alta receita. Infelizmente, o lucro líquido foi muito pequeno. E, infelizmente, em 2017, novamente a Eletrobras registra um grande prejuízo, né, de lucro líquido, né, no caso, um prejuízo líquido, né, em 2017, de 1,73 bilhões. Só que percebemos que ainda, mesmo que a empresa não tenha registrado grandes ascensões de crescimento de receita líquida a partir de 2017, podemos perceber que já houve uma grande recuperação no seu lucro líquido, né? Um processo de recuperação, né, de instabilidade econômica no país e instabilidade política e econômica, principalmente, né, nessa épocas também difíceis, épocas de transição de governo, mesmo com toda essa loucura, a Eletrobras consegue, né, registrar um resultado de lucro líquido muito melhor em relação aos últimos 5 anos. Então, mesmo que a receita líquida se manteve ali na casa de 35 bilhões média, né, manteve um lucro praticamente da metade ali, né, um pouquinho abaixo da metade, sendo que 15 bilhões desses 36 bilhões foi registrado lucro líquido em 2018. Muito interessante, né, essa ascensão brutal de 2017 para 2018. A partir de 2019, um grande lucro líquido também,
Porém, em relação a 2018, 2019 registra uma queda de praticamente 5 bilhões. Porém, mantendo-se firme e forte no lucro líquido. Em 2020, apesar de ser um ano difícil para o mundo, a Eletrobras conseguiu registrar um lucro líquido acima dos 6 bilhões. Em 2021, um lucro líquido acima dos 5 bilhões. E vem registrando lucro líquido desde então. 2022, 2023, com uma pequena ascensão, né? Um pequeno crescimento de lucro líquido em relação a 2022 e 2023. Loucura o gráfico, né, de faturamento da Eletrobras. Bem peculiar, né, bem particular esse gráfico em relação a outras empresas que já foram apresentadas aqui no canal. Então, muito importante para nós que somos investidores pequenos e ainda estamos começando a navegar, né, começando a conhecer, né, melhor esse mundo dos investimentos, muito interessante entendermos um pouco, né, sobre essa leitura de gráfico que acaba fazendo uma total diferença e criando um grande peso, né, no momento de decisão de escolhas de empresa. Porque por mais que ações empresariais inteiras ou fracionadas tenham alta liquidez de compras e vendas em relação às suas negociações na Bolsa de Valores, muito importante nos atentarmos a todas essas informações, porque no momento que escolhermos uma empresa, por mais que tenha grande liquidez para negociações de compra e de venda, ao meu enxergar, nós temos que selecionar boas empresas, comprarmos estas boas empresas, né, em posição e, se Deus quiser, ficarmos com essa custódia, né, com essa permanência dessas cotas empresariais por muito mais tempo, né? O longo prazo é considerado de 10 a 15 anos, né? Mas se pudermos ficar com essas empresas há muito mais tempo que 15 anos, isso será maravilhoso. E isso, para que isso aconteça, é muito importante que a empresa tenha boas recorrências de históricos de lucratividade anual. Aqui, pessoal, sobre a evolução patrimonial da Eletrobras, né? Ela enfrentou grandes perigos, né, patrimoniais, como grandes prejuízos. Mesmo assim, é uma empresa que conseguiu desenvolver, né, e acrescer o seu patrimônio líquido, mesmo com todas essas crises econômicas, políticas e de credibilidade política e econômica que o país passou, né, durante esses últimos anos. Em 2014 e em 2015, que foram, acho que os 2 anos mais severos, né, para baixa de Eletrobras, uma queda, né, bem expressiva no patrimônio líquido. Só que ele conseguiu se recuperar desde então, né, e vem seguindo em recuperação num gráfico, né, mais bonito e um crescimento, né, mais linear e mais ascendente em relação aos lucros de receita líquidas, né, conforme nós podemos perceber no último gráfico. Então, isso é maravilhoso, pessoal. Nesse gráfico aqui, nós podemos entender, né, que desde da sua grande baixa, né, e grande, né, queda, que foi em 2014, 2015 e 2014, foram 2 anos terríveis. Se pegarmos de 2014 e 2015 em relação ao seu patrimônio líquido, podemos dizer que a empresa praticamente saiu de 41 bilhões para praticamente 112 bilhões. Ou então seja, cresceu praticamente 3 vezes o seu patrimônio líquido. Então, se fosse uma empresa um pouco mais focada em distribuição de dividendos, isso seria maravilhoso, né, em relação aos últimos anos, pessoal. Porque seria muito interessante como é que seria a distribuição de dividendos se a Eletrobras tivesse, né, uma melhor perspectiva e política de distribuição de dividendos. Mas como nós percebemos no gráfico, né, de histórico de dividendos, a Eletrobras não tem grande perspectiva de histórico, né, de distribuição de dividendos. Então, é uma empresa que segura muito, né, do seu capital investido no seu caixa. É uma empresa que é focada no engordamento e no crescimento do seu caixa interno ao longo dos anos, né? O que também não é uma estratégia ruim, mas como eu enxergo a Eletrobras como uma estatal, uma empresa que está sempre, né, focalizada na grande mão, né, do Estado, do governo federal, e também sempre vai ser alvo, né, de grandes notícias, às vezes até alvo de notícias polêmicas por ser uma empresa estatal, o risco, né, de ter uma empresa da Eletrobras, né, estatal, sobre a minha opinião, acaba sendo uma empresa mais arriscada, né, para mantermos em carteira, né, ao longo dos anos, mesmo que o patrimônio dela venha crescendo, né, exponencialmente a partir dos anos. Mesmo assim, com baixíssima distribuição de dividendos, a Eletrobras, na minha opinião, acaba sendo uma empresa muito arriscada, né, para o meu estilo de investimento, que é o buy and hold, né, é comprar e segurar.
Então, nesse sentido, com essa visão, acaba sendo, né, na minha opinião, uma empresa mais arriscada, né, para segurar tantos anos assim. Que o foco, né, dos meus investimentos e da filosofia de investimento do canal Construindo Patrimônio é que seja para investimentos de longo prazo, né? Então, Eletrobras, nesse ponto aqui da evolução patrimonial dela, foi um ponto muito positivo. Porém, existe o fator da distribuição de dividendos dessa empresa, que é muito fraca, e por esse motivo acaba sendo, talvez, uma empresa um pouco mais arriscada, né? Aqui, em resultados mais completos aqui, pessoal, nós podemos acompanhar, né, bem especificamente, né, a evolução da receita líquida, né, 2019, 2020, 2021. Bom, nesse primeiro olhar sobre 2019 até 2023, nós podemos perceber que foi um bom crescimento, né, uma boa ascensão. Porém, nós sabemos que, acho que, se não me engano, em 2016, essa empresa teve um resultado excepcional na sua receita líquida. Porém, nós sabemos que 2014, 2015 e 2016 foram anos terríveis, né, para essa empresa. Então, infelizmente, ela acabou não se beneficiando de toda aquela lucratividade de receita. Porém, nós podemos enxergar aqui nestes primeiros gráficos que ela tem custas, né? Depois daquele período, né, de obscuridade que a empresa sofreu, né, em 14, 15, 16 e 17 também, nós podemos perceber aqui que ela organizou bem, né, as suas contas. E nós temos aqui métricas excelentes de custos, né? Mas vamos continuar aqui analisando os próximos gastos, né, dessa empresa. Tem o endividamento também, né? As custas empresariais são importantes, mas tem o fator de endividamento também empresarial, que isso daí acaba, né, atrapalhando e vedando, né, um pouco a visão a longo prazo, né, para um futuro, né? Então, nós temos aqui o lucro líquido, né? 10 bilhões, realmente muito bom esse lucro, né, em 2019. E um pequeno ciclo de queda, né, nesse lucro líquido. Porém, ele se manteve, né, muito bem em relação a grandes prejuízos que nós conseguimos ali reportar, né, conseguimos juntos analisar, mediante aos outros gráficos, né, gráficos como histórico de receitas e lucros, mas a empresa veio caminhando com lucro, né, lucro positivo, e não lucro de prejuízo líquido, né, como foi há mais de 5 anos atrás. Então, nós temos aqui registro, né, de lucro líquido nos últimos 5 anos. Isso é bom. Nós temos aqui a margem líquida, né, de 38%, né, de acrescimento de caixa em 2019, um grande lucro também, né? Quase 22% em 2020, 15% em 2021, 10% em 2022, 12% em 2023, né? Então nós precisamos nos atentar ao endividamento dessa empresa, né? Que não deixa de ser pequeno, né? Dívida líquida da empresa é muito grande, pessoal, muito grande. São margens realmente, assim, muito altas, né? Da dívida líquida. É uma empresa que fatura muito, né, na sua receita, consegue gerar um bom caixa, mas se encontra muito endividada também, né? Muito alavancada em dívidas e junta com as custas, né? Espremendo bem, né, a margem líquida, pelo menos dos últimos anos aqui, principalmente 2021, 22 e 23. Atualmente aqui, pessoal, um patrimônio líquido consolidado da Eletrobras, 112 bilhões, né? Porém, o mercado não está tão otimista, né, com essa empresa. Então, logo, nós percebemos que ela está sendo negociada pela Bolsa de Valores abaixo do seu real valor patrimonial, né? Como nós podemos perceber aqui também, o endividamento da empresa é muito grande, né? Apesar de ser controlado, é uma alavancagem muito grande que praticamente supera, né, metade do seu valor patrimonial líquido, né? Então é uma empresa aí com mais, né, quase praticamente 50% aí, né, mais ou menos, de endividamento bruto. Então, por mais que seja uma empresa que esteja teoricamente, né, estabilizada por estar em um setor perene, né, com segmento de utilidade pública, empresas de energia sempre serão necessárias o tempo todo, não só para o Brasil, mas como para o mundo. Mesmo assim, é uma empresa que nós temos que analisar em todo um contexto completo, né, como no vídeo, analisar até os mínimos detalhes. E aqui as métricas finais, né? Um preço por valor patrimonial de 0,88, né? Então, isso significa
que Eletrobras hoje está sendo negociada por 88%, né, do seu patrimônio total. Um dividendo projetado para 2024 muito pequeno, né, de 3,5%, né, bem ínfimo, né, bem pequeno, bem pífio. Uma valorização aqui no último ano de 16,20%, né, já concluso o reinvestimento, né, dos proventos, dos dividendos, né, juros de capital próprio, porém, né, sobre uma cotação de R$ 42,63. Então, minha conclusão final, pessoal, sobre a Eletrobras é que se essa empresa melhorar a política de distribuição de dividendos, com certeza isso aumentará o número de liquidez do mercado, o número de negociação, o interesse, né, sobre essa empresa e com certeza atrairá cada vez mais investidores, né? Mas sempre temos que ter o cuidado e a sensibilidade de tentarmos fazer o melhor, né, na hora da análise das empresas. E aí, pessoal, gostaram de ver como é que ficou o desenvolvimento dessa empresa, da Eletrobras? Vocês investem em Eletrobras? Deixem a sua opinião aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, eu fico muito feliz. Se inscrevam no canal e com certeza nós estaremos juntos no próximo vídeo.